Durante a noite, em Mar-a-Lago, um homem armado com uma espingarda e um galão de combustível foi morto. Ele foi parado, ordenaram que largasse a arma, mas, segundo o assistente do xerife, em vez disso, ele colocou a espingarda em posição de tiro e foi morto. Vai lá conferir agora, embora talvez o xerife estivesse usando uma câmera corporal, então talvez a gente descubra o que aconteceu. Por que isso acontece de novo e de novo? O clima de ódio contra Trump foi elevado a tal grau. Livrar-se dele assim, segundo a imprensa, é necessário a ponto de sistemas psíquicos não muito estáveis travarem em um ato heróico, travarem, quero dizer, em nome da humanidade. Mas além de criar esse clima, os democratas também tentam encontrar maneiras de eliminar fisicamente Trump. Vamos falar sobre isso e depois sobre o que parece ser a fuga de Bill Gates dos Estados Unidos. E, claro, também sobre a entrada de navios russos no Golfo de Hormuz, que eles chamam de Golfo de Hormuz, e a criação de pré-requisitos para, na verdade, uma guerra mundial. Vamos começar com Biden e seus comparsas criminosos. Se isso sobre o que vou contar agora não levar ao julgamento do século, então nada mais levará. Durante anos nos disseram que a invasão de Mar-a-Lago foi preparada pelo FBI e depois descobriu-se que o FBI era contra. Depois nos disseram que o procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, ele mesmo até falou sobre isso, foi ele quem ordenou pessoalmente. E que a Casa Branca nem sabia disso, bem, simplesmente não fazia a menor ideia. Lembro que na ordem estava dito que, em caso de resistência, era para abrir fogo para neutralizar. Quem na residência de Trump, que resistência haveria lá para justificar abrir fogo para matar? Quem poderia resistir ali? O serviço secreto, sim, isso é a única coisa que dá para imaginar. A segurança do ex-presidente, ou seja, vitalícia, não podia permitir que pessoas armadas entrassem na residência pessoal dele e os agentes tinham a ordem de, se houvesse resistência, abrir fogo para neutralizar. Onde você vai perguntar, onde eles estão fazendo a busca? Quarto de Barron Trump, quarto de Melania Trump. Nesse dia, Trump não estava lá e não foi encontrado em Mar-a-Lago. Segundo rumores, ele deveria voltar, mas ficou mais tempo em Nova York. O FBI até afirmou que foi rapidamente durante a noite para apreender os materiais porque um informante disse a eles que Trump estava indo esconder as caixas com documentos em outro lugar. Na verdade, isso é, claro, uma completa bobagem, porque o presidente tem o direito de divulgar e desclassificar quaisquer documentos e qualquer informação. Mas o FBI tentou criar uma intriga plausível. E agora estou falando do FBI quando os democratas estavam no poder sob Comey. Ou seja, a tarefa deles era justificar a operação aos olhos do público. Mas a Casa Branca sempre enfatizou que não tinha nenhum envolvimento, que não sabia de nada e que, se soubesse, teria impedido isso. Eles estão mentindo para nós? A intenção aqui era que a situação com o uso de força letal matasse Donald Trump. É nisso que eu acredito de todo o meu coração. Durante anos você ouviu que Merrick Garland, o procurador-geral, aprovou isso. A Casa Branca não sabia de nada disso, todo mundo sabia que isso era besteira, todo mundo sabia que era falso, mas você podia provar? Bem, agora nós podemos. Vamos ver juntos como podemos ter certeza de que a Casa Branca não só sabia, mas também organizou essa ação de objetivos totalmente obscuros, que se torna cristalina se o objetivo era acidentalmente matar Trump. Um novo memorando do FBI confirma que a invasão em Mar-a-Lago em 2022 foi pessoalmente sancionada por Biden, a Casa Branca de Biden estava envolvida e eles insistiram na realização da operação em Mar-a-Lago. Apesar de o FBI e o Departamento de Justiça terem dito não devemos fazer isso, isso vai se voltar contra nós. E claro, foi exatamente o que aconteceu. Foi descoberto um documento do FBI ordenando invadir a mansão de Trump, independentemente de possível resistência do serviço secreto, e atirar para matar. Bem, se houvesse resistência, é claro que haveria resistência.
Tudo isso veio da Casa Branca, bem, do próprio ninho de cobras, do próprio centro da conspiração contra nós. Um novo memorando do FBI confirma a informação de que o presidente Biden esteve diretamente envolvido na operação do FBI em Mar-a-Lago contra Trump. O evento depende dos prazos, da decisão rápida de Biden, da coordenação entre o advogado da Casa Branca e o Departamento de Justiça e, por sua vez, da posição de Evan Corcoran sobre a revogação da declaração de privilégio e se ele buscará uma liminar para impedir o processo, diz o memorando. Isso mostra que a Casa Branca e seus advogados tinham acesso direto a esses arquivos. Eles sabiam o que aconteceria e autorizaram a busca na casa do oponente. No memorando, foi dito que o então vice-conselheiro jurídico da Casa Branca, Jonathan Su, conversou com o FBI, o Departamento de Justiça e o Arquivo Nacional no início de abril. Essas conversas aconteceram. A devolução voluntária das caixas ocorreu, mas a casa de Donald Trump foi vasculhada para buscar documentos sobre o Russiagate. Você entende que isso não é apenas pegar alguém mentindo, isso nem é um escândalo. É o início de uma investigação criminal bem no coração da liderança do Partido Democrata. Além disso, sabendo que Biden era um fantoche sem voz, ou talvez às vezes um fantoche com voz, parece que o fio leva ao primeiro presidente afro-americano, muçulmano oculto, inimigo da sociedade capitalista e inimigo dos Estados Unidos, Barack Hussein Obama, ou como preferir, Sua Alteza ou Majestade. Esses são os documentos que mostram claramente que Barack Obama e Hillary Clinton estavam envolvidos e, mais importante, lideraram o Russiagate. Notícias urgentes da Fox News. Novas informações parecem contradizer as alegações do governo Biden de não envolvimento nas investigações do Departamento de Justiça sobre o suposto armazenamento de documentos secretos por Trump e a busca em Mar-a-Lago. David Spoon trará os detalhes hoje à noite. Boa noite. David Pratt, boa noite. Esses e-mails revelados pela Fox News mostram outro lado da relação entre a Casa Branca e o Departamento de Justiça de Biden. Esses dois órgãos, na época, afirmaram publicamente que não tinham ligação nem sofriam interferência política. Novos e-mails de maio de 2022 obtidos pela Fox News mostram que o escritório do advogado da Casa Branca e o Departamento de Justiça coordenaram o interrogatório de Walt Nauta 3 meses antes da busca do FBI em Mar-a-Lago. Walt Nauta é o atual assistente do presidente Trump e, na época, era seu assistente na Flórida. Depois, Nauta foi acusado junto com Trump pelo procurador especial Jack Smith. Um e-mail de 10 de maio de 2022 informa sobre a coordenação com o Departamento de Justiça e o advogado da Casa Branca para aprovar e entrevistar Walt Nauta, funcionário da administração. O evento depende dos prazos de decisão rápida de Biden, da coordenação entre o advogado da Casa Branca e o Departamento de Justiça, além da posição de Evan Corcoran sobre revogar o privilégio e possível busca por liminar para impedir o acesso. Foi escrito por um agente do FBI e Evan Corcoran era um dos advogados de Trump na época. Neste agosto, Brad fará 4 anos desde que o FBI revistou Mar-a-Lago. Alguns dias depois, o então procurador-geral Merrick Garland disse: Eu pessoalmente aprovei a decisão de solicitar o mandado de busca neste caso. Ele pode até ter aprovado pessoalmente, mas só até aquele momento. Ele recebeu uma ligação da Casa Branca, bateu continência e saiu correndo para fazer exatamente o que jurou que nunca faria, ou seja, obedecer não à lei, mas aos políticos que estão no comando do nosso país. Mandou homens armados de manhã cedo para a residência do líder, e lá, na confusão, não ficará claro quem começou a atirar. Tenho certeza de que entre os que chegaram havia algumas pessoas com uma missão muito específica: matar o presidente, matar aquele de cabelo amarelo, matar aquele que, se chegar ao poder, vai nos colocar todos na cadeia e tirar nossos bens. Matar ele. O canalha. Sim, se tivermos sorte e ele estiver lá. Esse seguia como o principal objetivo da incursão. Aqui está a continuação pela manhã. Não sei se o Ministério da Justiça usará isso. Mas então por que houve a busca em Mar-a-Lago? O que levou a essa busca? O que levou à nomeação daquele procurador especial? O que diabos eles estavam fazendo lá em Mar-a-Lago? O que eles estavam procurando? Esse foi um caso sem precedentes na história dos Estados Unidos, quando o Ministério da Justiça faz uma busca na casa de um ex-presidente.
Olha, é ótimo que a gente esteja olhando para o passado e é importante entendê-lo, mas aquela operação em Mar-a-Lago foi bem recente. Aquilo foi uma tentativa. O que quer que eles estivessem procurando, qualquer esquema que tenham inventado, eles obviamente não encontraram nada, mas foi uma tentativa de impedir o presidente Trump de ser reeleito. Só isso. Isso já é um fato consumado? Sim, bom, você provavelmente já sabia disso, mas o que significa eles ficarem falando sobre isso, discutindo, debatendo e publicando documentos? O que isso significa? Agora, eu não sei, cara. Eu não vou criar muita expectativa, mas se eles realmente quisessem apresentar acusações em alguns desses casos, e eu ouvi dizer que isso está para acontecer, de qualquer forma, vamos ver. Como você pode ver, Benny, assim como nós, está esperando que comecem os julgamentos daqueles que já pegamos com a mão na massa. Eu gosto de comunicados de imprensa, eu gosto de manchetes, mas eu gosto mais ainda de prisões, certo? E de algemas de verdade. Vamos nos divertir um pouco depois dessas notícias sérias, nos divertir. Você vai perguntar, sobre o quê? Sobre o Bill Gates vai ser divertido, eu prometo. Aliás, o filme Kill Bill não é sobre o Bill Gates, sabe... Às vezes, quando você descobre o que ele fazia, dá vontade de pegar uma espada samurai. E especialmente esse vídeo com o Bill Gates, que durante muitos anos enganou o público sobre o relacionamento que ele tinha com Jeffrey Epstein. Bill Gates dá de ombros, levanta as mãos e diz: eram apenas jantares. Nesse vídeo, e então ele ri de forma maníaca sobre a morte agonizante e torturante de Jeffrey Epstein, onde ele teve vários ossos do pescoço quebrados e assim por diante. Não estou dizendo que Epstein não merecia mais, ele merecia, mas estou falando sobre rir e zombar disso de forma maníaca no meio de uma entrevista. É algo bastante sombrio. Sabe, eu disse que me arrependia daqueles jantares, e não há nada. Absolutamente nada de novo nisso. Há alguma lição aqui para você, para qualquer outra pessoa que esteja assistindo isso atentamente? Bem, Ele não está mais aqui, então sabe, no geral sempre é preciso ter muito cuidado, sim. ele está morto, então no geral sempre é preciso ter muito cuidado. Olhe para ele, olhe para o rosto dele. Bill Gates nunca sorri. Olhe para esse sorriso largo do Bill Gates que diz: ele está morto, é preciso ter cuidado. Quando Bill sorri, algo não natural está acontecendo. Ele parece um morto-vivo, né? Uma múmia, tipo, tudo está no lugar, cabelo grisalho, né? Um rosto simpático, mas quando ele fica feliz, ele começa a parecer, eu sei, um vampiro. Os documentos de Epstein mostram que Bill Gates, claro, era um parceiro de negócios incrivelmente próximo de Jeffrey Epstein, que também estava envolvido, bem, em negócios paralelos, se é que você me entende. Jeffrey procurava incansavelmente jovens garotas para Bill nas vastas terras da Rússia. Algumas naturalmente treinadas pela FSB, outras eram apenas prostitutas menores de idade com DSTs. Considerando a enorme quantidade de prostitutas russas e do leste europeu que Jeffrey Epstein fornecia para ele, e então ele tentou conseguir medicamentos especiais para entregá-los secretamente para Melinda Gates. Isso foi uma das primeiras grandes, nojentas e repugnantes revelações dos documentos de Epstein. Mas nós já sabíamos disso. Por que isso soa tão verdadeiro? Sabe, o que é mentira soa meio vazio, mas o que é verdade ressoa como um sino. Bem, porque por anos, como você pode ver, esse artigo foi escrito em 2023. Durante anos ouvimos falar sobre como Jeffrey Epstein chantageava Bill Gates, revelando seu caso com uma jovem jogadora de bridge russa, que era pelo menos 30 anos mais nova que Bill Gates. E se você vai ter um caso e faz isso pelas costas da sua esposa, então por que, sabe, essa carta não poderia ser verdadeira? Já sabemos que Bill Gates é considerado um dos maiores canalhas do mundo, e até a esposa dele sugere, talvez seja a hora de investigar Gates. Sempre que esses detalhes vêm à tona, porque isso traz lembranças de tempos muito, muito dolorosos no meu casamento, mas eu já deixei isso para trás. Essa era a ex-esposa de Bill Gates, segundo ela, um homem desprezível e ex-marido. Após a prisão do príncipe Harry, Bill Gates de repente começou a informar que não participaria de plenárias, congressos e outros eventos cobertos pela imprensa. Eu não gosto, como dizem, de dar ouvidos a boatos, ainda mais porque vivemos na era da IA.
Mas simpatia por uma pessoa chamada Bill Gates eu realmente não tenho. Não sei se é por causa dos boatos de que ele roubou a ideia do Steve Jobs ou por causa das histórias de como ele vacinou continentes com consequências terríveis. Ou talvez seja por causa dos boatos sobre seus jogos com adolescentes russos que eram levados até ele em quantidades comparáveis às que eram levados ao príncipe britânico. Aliás, depois eles eram trocados, ou seja, levados de um lugar para outro, passando do Bill para o Andrew, do Andrew para o Bill e depois para outra pessoa. Ou talvez o acordo fosse de exclusividade, não sei, para ser sincero, nem me interessa. Espero que o Bill seja preso, porque o lugar dele é exatamente naquela prisão onde ficou seu amigo e fornecedor Jeffrey Epstein. Bem, ele morreu. Então, sabe, é sempre preciso ter muito cuidado. Nessa linha, para não morrer, é preciso ter cuidado. Vamos terminar com Bill, que não é Kill Bill, mas quem sabe, talvez acabe na mesma cela e alguém decida Kill Bill. E agora, para o principal evento internacional do dia. Navios russos no Golfo de Omã, Moscou e Teherã estão criando uma poderosa barreira marítima, desafiando os grupos de porta-aviões dos Estados Unidos em um momento de tensão máxima. Atualmente, as forças navais dos dois países realizam grandes manobras em áreas estratégicas do Oceano Índico, respondendo diretamente às ameaças de Washington. Enquanto os porta-aviões Abraham Lincoln e Gerald Ford se posicionam para possível ataque ao Irã, a presença da frota russa muda totalmente as regras do jogo. Moscou assume de fato o papel de garantidora da estabilidade regional, demonstrando que qualquer tentativa de mudança de regime em Teherã pela força enfrentará consequências imprevisíveis no mar. A análise da situação mostra que isso não é apenas um exercício planejado, mas um gesto político cuidadosamente calculado. Uau, a Rússia está brincando com a ameaça de uma terceira guerra mundial. Ao realizar manobras conjuntas no Estreito de Hormuz em 19 de fevereiro, a Rússia declarou que ajudaria o Irã a bloquear o Estreito de Hormuz, ou Golfo, não sei como se chama em russo, na parte norte do Oceano Índico. Estamos falando sobre a corveta Stoiky e a fragata Marshal Shaposhnikov. 2 navios estão lá, talvez mais estejam indo, mas agora se fala apenas desses 2. Em vários materiais sobre o exercício também aparecem navios chineses, um destroyer e uma fragata, mas ainda não está claro se eles estão lá ou apenas previstos. O Irã precisa dos exercícios conjuntos para mostrar que não está sozinho, que tem o apoio de parceiros militares. E para os Estados Unidos isso significa a necessidade de levar em conta o risco de ataques a petroleiros, bem como ataques com mísseis e drones contra bases de aliados como a Arábia Saudita, Israel, Emirados Árabes e outros semelhantes. E potencialmente, consequentemente, o envolvimento da Rússia e da China em uma guerra pelo Irã, o que significa, infelizmente, exatamente o que isso implica. A presença de fragatas russas equipadas com modernos sistemas de mísseis transforma o Golfo de Omã em uma zona onde os Estados Unidos já não podem agir impunemente. Se Washington ainda assim decidir realizar uma operação massiva de várias semanas, o risco de um confronto direto com a frota russa aumentará drasticamente, o que obriga o Pentágono a revisar urgentemente seus planos. Moscou estabelece uma linha de defesa no oceano, protegendo seus interesses estratégicos ao apoiar ativamente seu aliado. Se houver tentativa de bloqueio naval dos portos iranianos, o grupo conjunto está pronto para escoltar comboios e patrulhar, podendo bloquear totalmente as principais rotas comerciais. Esse gambito naval confirma que a crise virou confronto global entre superpotências, onde cada movimentação de navio de guerra pode ser o estupim para uma grande guerra. Como os Estados Unidos respondem a isso? Afinal, torna-se possível exatamente aquilo que estamos tentando evitar com tanto esforço, ou seja, o mundo deixa de ser uma rede global de comércio para se transformar em uma carnificina planetária. Aqui estão imagens dos aviões-tanque americanos em movimento, de acordo com especialistas militares, publicadas na rede social X. Este é o maior deslocamento direcionado de aviões-tanque americanos desde a Segunda Guerra Mundial. Senhoras e senhores, isso está acontecendo diante de nós. Estamos indo para a guerra com o Irã. Sim, apesar da entrada da Rússia e da China, ou talvez justamente porque a Rússia e a China intervieram, parece que estamos começando uma guerra.
Aqui está a posição do MAGA, Make America Great Again, sobre esse assunto. Eu acho... Eles vão iniciar uma guerra com o Irã, mas por que derrubar o Ayatollah? Isso realmente importa ao povo americano? Eu acho que não. Ninguém argumentou que isso seja uma política dos Estados Unidos. Antes de tudo, eu não sou a favor disso, mas olha, ninguém me perguntou, então eu só vou explicar minha posição. Quando Trump bombardeou o Irã, sua popularidade cresceu. O mesmo ocorreu com as ações dele em relação a Maduro, inclusive o sequestro, o que fez a situação se acalmar e o tornou um presidente em tempos de guerra. E isso, pode-se dizer, fortalece certos interesses especiais, muito importantes de Israel, interesses de outros países. Eles talvez queiram que o Irã seja eliminado. A Arábia Saudita é um deles. Sabe, não é só Israel. Muitos países do Oriente Médio também querem que o Irã seja removido. Os ayatollahs também, sabe? Obviamente, o Oriente Médio está em guerra há tempos, há muitos inimigos, e talvez Trump esteja fechando um acordo para se livrar disso, mas as cartas não mentem. Certo, isso está acontecendo. Está acontecendo onde estão os petroleiros, lá também estão os caças. Exatamente. A maioria dos republicanos não gosta nada dessa ideia. Por que então Trump gosta dela? Estamos observando o Irã, temos muitos navios, estamos monitorando o Irã, muitos navios estão indo para lá, muitos navios estão se movendo nessa direção. Por precaução, uma enorme frota está sendo enviada para lá. Esperamos não precisar usá-la. Vamos ver, bem, aqui estamos nós. Senhores, ocupem seus postos nos monitores onde estão se movendo os aviões e os petroleiros. Sabe, é exatamente isso que eles faziam. Aliás, antes da Operação Martelo da Meia-Noite, eles enviaram alguns petroleiros como manobra de distração. Depois, bem, você sabe, lançaram aquelas bombas Moab diretamente nos alvos nucleares iranianos. É essa a situação. O que você acha, na sua opinião, devemos começar uma guerra com o Irã? Eu, claro que não, não é isso. Não é por isso que eu votei. Ninguém fez isso. O buraco em frente à minha casa é mais perigoso para mim do que o Ayatollah no Irã, pelo que entendo. Eu quero que você entenda que Benny Johnson é uma das vozes mais barulhentas no MAGA. Quando ele chega à Casa Branca, eles estendem o tapete vermelho para ele. Eu não gosto disso. Eu não quero mais guerras. Eu fui contra isso desde o começo. Me chame de alarmista, me chame do que quiser. Mas, sabe, guerra com o Irã definitivamente não é pelo que votamos. E com certeza não é pelo que, eu acho, votaram os 77 milhões de apoiadores do MAGA. Mesmo assim, eu vou ceder ao Tucker nisso sim. Tucker acabou de estar em Israel e ele comentou bem sobre o Irã. Na entrevista dele com Mike Huckabee, e a opinião dele sobre isso, obviamente, assim como a visão do Tucker sobre essas coisas, é uma espécie de instinto, um sentimento interno que eu sempre respeito. Vamos lá. Gostaria de saber qual a importância da opinião dos americanos. A opinião dos americanos é importante, por isso votam e têm liberdade de expressão. Queremos que isso continue. Então, qual a porcentagem de americanos que apoia a guerra com o Irã? Eu sim, acho que é por volta de... Não, eu vi os números ontem, mas se não me engano era cerca de 21%, ok. Isso basta para iniciar uma guerra com o Irã? Nós não vivemos em um mundo onde se faz uma pesquisa para decidir qual deve ser a direção da nossa política. Por que não? Achei que você disse que somos uma democracia direta. Não nos importamos com isso, mas tomamos decisões de política externa ou interna baseados nas últimas pesquisas. Fazemos isso? Nos importamos. Com isso? Sim. Em que sentido, sabe? Se ignorarmos, como nos importar profundamente? Acredito que não somos indiferentes diante de ameaças. Quanto à opinião dos americanos, são 350 milhões de pessoas que votam. Eles votaram nessas últimas eleições em parte com base na promessa de não haver mais guerras. Certo, agora vamos ter uma guerra. Parece que 80% das pessoas são contra isso, nessa faixa, digamos, 70%, mas em nenhum lugar a maioria apoiando essa guerra. Isso não é democracia direta, mas sim uma forma de democracia representativa. Nossa república não é uma democracia pura, mas a forma mais elevada de democracia que temos. Sim, democracia representativa. Isso permitirá que os americanos votem se acharem que erramos? Acredito que o presidente está tomando as decisões certas. Mas você acabou de dizer que é muito importante o que os americanos pensam, e se a maioria é contra isso, em que sentido isso importa? Eu entendo assim. É importante o que eles pensam, mas na verdade não importa o que eles pensam, por que não? Você absorve isso, mas no final das contas. E depois o que fazer quando engole isso? Então certifique-se de que se você tem, simplesmente sai pelo outro lado, claro. Mais uma vez, senhoras e senhores, deixem nos comentários o que vocês acham. Acho que isso explica tudo o que vai acontecer. E o Carson também representa uma enorme quantidade de eleitores.
Quer a gente goste ou não, ambos têm influência e, mais importante ainda, a opinião deles representa a opinião de pelo menos metade do país. E provavelmente de 3/4 dos eleitores de Trump. Se essa guerra se prolongar, eles nem vão votar, simplesmente vão ficar em casa. Ou seja, o Trump deve, tanto a si mesmo quanto, senhores, a nós, resolver rapidamente a situação com o Irã. Isso não lembra a vocês a situação da Rússia na véspera do ataque à Ucrânia? Nem guerra, nem operação especial, nem demorada, nem muitas vítimas. As forças de oposição se levantarão para derrubar, isso inclui o exército, a polícia e os grupos armados da oposição. Mas eles existem? Será que os Estados Unidos conseguirão fazer o que a Rússia não conseguiu e que levou a uma guerra prolongada e catastrófica para a Rússia? Eu não sei. Benny não sabe se Trump sabe ou não, mas ele espera que o que os generais disseram para ele seja verdade e que eles não estejam errados. Pelo menos a situação está longe, muito longe de ser simples, senhoras e senhores, e nesta guerra ou operação especial. Ou Trump coloca seu sucessor na Casa Branca em 2028, ou entregamos novamente as rédeas do poder aos comunofascistas. Essa é uma história complicada, e é isso.